Olá a todos, muito obrigada pelo interesse e obrigada Nutribest pelo convite. Eu fico lisonjeada de poder compartilhar um pouquinho que eu tenho aprendido, é um constante aprendizado, sobre como definir e diferenciar essas condições clínicas relacionadas à baixa massa muscular, sarcopenia, desnutrição, fragilidade e caquexia. Então, por que esse foco na massa muscular? Nós sabemos que a avaliação da massa muscular ela está incluída em um número muito grande de diretrizes, porque cada vez mais a gente entende que o músculo é um órgão muito importante. E a baixa massa muscular, nos diferentes contextos clínicos, está relacionada a desfechos clínicos desfavoráveis. Então, nós temos a baixa massa muscular no contexto da sarcopenia, desnutrição, fragilidade, caquexia, mas ela também ocorre de forma isolada, isoladamente. Então, pessoas podem ter somente a baixa massa muscular ou no contexto dessas outras condições clínicas, mas todas elas têm em comum essa questão da baixa massa muscular, né? De pacientes poderem apresentar com a baixa massa muscular. Então, eu vou falar de cada uma dessas definições, começando com a diferenciação entre a baixa massa muscular e a sarcopenia. Uma diferença entre a baixa massa muscular e a sarcopenia. Então, nós sabemos que a baixa massa muscular na sarcopenia, ela acontece juntamente com a baixa função muscular. Então, a definição aceita da sarcopenia no idoso é a baixa massa muscular em conjunto com a baixa função muscular. Mas nós vemos milhares de artigos na literatura que realmente podem levar a uma confusão sobre essa questão da definição, porque muitas pessoas utilizam o termo sarcopenia quando somente a massa muscular está sendo avaliada. Então, por exemplo, eles avaliam a baixa massa muscular e chamam de sarcopenia. Eu mesmo já publiquei vários artigos fazendo isso. Mas hoje em dia eu diferencio, porque eu acho que isso pode confundir um pouco as pessoas. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso no próximo slide. Então, a sarcopenia, ela não é que está errado a gente falar sarcopenia quando avalia somente a massa muscular, mas a forma, mais correta, hoje em dia, aceita, é realmente a baixa massa muscular no contexto da baixa função muscular. Por que que esse termo é utilizado e por que tem essa confusão na literatura? Bom, porque nós entendemos que a sarcopenia ela pode ser primária ou secundária. A sarcopenia primária, ela é a sarcopenia observada no contexto do envelhecimento. E a sarcopenia secundária seria essa sarcopenia que é observada em pacientes com condições agudas ou clínicas que levam à perda da massa muscular. Pode acontecer em qualquer idade. Então, na verdade, esse entendimento dessas diferentes definições de sarcopenia primária e secundária, ele somente foi, proposto porque as pessoas estavam utilizando ou chamando de sarcopenia a baixa massa muscular isolada. Então, hoje em dia, que eu falei para vocês que ia mostrar meu próximo slide é esse, hoje em dia a gente entende que essas condições são diferentes e eu realmente, hoje eu incentivo as pessoas a diferenciar isso nos artigos, nos estudos e até mesmo na parte prática clínica delas, porque quando a gente usa a palavra sarcopenia, é um termo que a maioria dos profissionais da saúde, estudam no contexto do envelhecimento. Então, talvez eles não vão tentar identificar a baixa massa muscular nos pacientes idosos, pacientes mais novos, até mesmo em crianças, que pode sim acontecer. Então, eu acho que é muito importante hoje em dia nós diferenciarmos até mesmo para a gente entender quando ou não nós devemos utilizar outras técnicas, por exemplo, quando a função tem que ser avaliada, ou quando ferramentas de triagem, como por exemplo o SARC-F deve ser utilizado. O SARC-F, por exemplo, sendo utilizado em pessoas que não são idosas, não faz sentido. Então, a sarcopenia, ela é um termo, como vocês podem ver nessa figura, que foi utilizado para definir uma síndrome geriátrica complexa. Então, é um termo utilizado no contexto do envelhecimento. E ela reflete o músculo como órgão funcional, o músculo responsável pelo balanço, pelo movimento, pela postura. Então, os desfechos relacionados à sarcopenia, como vocês podem ver na literatura, são desfechos funcionais, são problemas com a mobilidade, com quedas, por exemplo. Isso é diferente da baixa massa muscular, porque
Claro que a pa pacientes ou pessoas com baixa massa muscular, elas podem apresentar com desfechos funcionais, mas a massa muscular ou a perda da massa muscular, sem ser nesse contexto de envelhecimento, ela acontece em condições agudas ou crônicas, e ela reflete o músculo como um órgão metabólico. Então, um órgão sistêmico que está responsável pela produção de miocinas, que está relacionado com esse crosstalk, essa conversa entre outros órgãos, também é responsável pelo armazenamento de aminoácidos, pelo metabolismo da glicose. Então, existem funções metabólicas. Então, quando essas pessoas perdem a massa muscular nesse contexto clínico, os desfechos são desfechos clínicos. Então a gente vê o tempo de internação, necessidade de internação, necessidade de UTI, e mortalidade, por exemplo. Então são desfechos diferentes e eu acho que isso é importante a gente diferenciar. Mas como essa palestra é bem curtinha, eu deixo com vocês esse artigo, que está disponível gratuitamente, façam download do PDF e tentem entender um pouquinho esse contexto de por que que é importante nós diferenciarmos a sarcopenia da baixa massa muscular. E eu acho que é essa direção que nós estamos caminhando no futuro em várias diretrizes. A sarcopenia, ela também pode ser avaliada no contexto da obesidade sarcopênica. Nesse contexto da obesidade sarcopênica, esse é uma figurinha, né, resumindo o artigo que nós publicamos sobre essa definição, nessa definição que foi proposta, e essa definição ela foi proposta no contexto da sarcopenia sendo avaliada em pacientes idosos. O que que a gente discute nessa definição? Que ainda não existe tanta que a literatura ainda não nos ajuda a diferenciar esse contexto da obesidade sarcopênica em doenças, em condições clínicas, o envelhecimento. Então, essa é uma definição proposta para todo mundo, mas que obviamente com a evolução do nosso conhecimento, a gente pode estar revisando essa definição. Então, lê esse artigo para entender como que a gente chegou nesse critério diagnóstico, mas no contexto da obesidade sarcopênica, nós temos alteração do músculo, né, da função muscular e também alteração da composição corporal. Então, essa definição proposta foi uma definição proposta que considera, né, uma massa, uma gordura aumentada, a fat mass aumentada, né, massa gorda e a massa muscular reduzida, em termos de alterações da composição corporal e alterações de função, que novamente são testes que a gente vê na definição da sarcopenia. Antes do diagnóstico, nós temos a triagem desses pacientes, como vocês podem ver, e após o diagnóstico, o estagiamento. Se eles tiverem complicações, é o estágio 2 e se eles não tiverem complicações, estágio 1. Bom, a próxima condição que a gente vai discutir é a desnutrição. A desnutrição, existem várias definições de desnutrição, mas mais recentemente nós temos o critério Glean, que tem sido amplamente utilizado e já foi aceito em vários países, inclusive no Brasil e em vários países do mundo. Então, o GLEAN, que é o Global Leadership Initiative on Malnutrition, considera a baixa massa muscular na definição da desnutrição. Aqui nós temos a figurinha mostrando como que essa abordagem do GLEAN para o diagnóstico da desnutrição e mostra que nós podemos ter sim o foco na massa muscular. Então, eu vou chegar nessa questão da massa muscular, vou só mostrar para vocês o que essa figurinha mostra, que são os passos, né, para a utilização do GLEAN. Então, tem a triagem, a avaliação do estado nutricional e depois você utiliza essa informação para aplicar, né, para utilizar no critério Glean. Então, ao contrário de que muitas pessoas acreditam, no Glean nós o Glean não propõe que você utilize outra ferramenta para avaliar o estado nutricional dos seus pacientes, às vezes vocês já utilizam, ferramentas na sua prática clínica, mas o Glean só está pedindo para você utilizar as informações que vocês coletam com essas ferramentas e aplicar, né, ou utilizar no critério Glean, ou utilizando esse critério diagnóstico. Então, olhando nesse quadradinho 3, vocês podem ver o critério diagnóstico do Glean. E ele inclui um critério fenotípico e um critério etiológico. Então, para o paciente ter um diagnóstico positivo, esse paciente tem que ter ou perda de peso, ou um baixo IMC, ou a redução da massa muscular. Então, aqui a gente está vendo não somente o interesse, mas o foco na massa muscular
dentro desse diagnóstico de desnutrição. E mais um critério etiológico, redução, né, da assimilação de nutriente ou do consumo alimentar e inflamação, ou no contexto da doença. Que acontece? Quando a gente avalia esse critério fenotípico, nós sabemos que pacientes nem sempre têm um baixo IMC. E nós sabemos também que as pessoas podem apresentar não ter perda de peso, mas estarem perdendo a massa muscular. Nós já publicamos, na verdade, um artigo mostrando isso, que o peso pode estar estável e as pessoas podem estar perdendo massa muscular substancialmente. Então, quando o GLIM propõe esse diagnóstico da baixa massa muscular como um dos critérios, é muito interessante, especialmente pacientes com obesidade, porque pacientes com obesidade podem, ou outros pacientes também, por exemplo, aqueles que não apresentam perda de peso, podem não ser diagnosticados por causa, né, de um aspecto negativo ou de uma avaliação negativa nesses outros critérios. Então, pacientes com obesidade que apresentam baixa massa muscular, eles têm uma maior chance de serem identificados como tendo desnutrição com esse critério GLIM. Desculpa. E a próxima parte do GLIM é novamente utilizar esse estagiamento entre desnutrição moderada ou grave. Próximo nós temos a fragilidade, e na fragilidade nós temos a fraqueza, a velocidade de caminhada lenta e problemas de equilíbrio, então já é um caso mais grave, né, dessa baixa massa muscular. E a fragilidade, ela é um problema multidimensional, então nós temos determinantes biológicos, psicológicos, sociais e determinantes de fragilidade em si, que estão responsáveis por essa síndrome. Na verdade, essa é uma figura que mostra mais explica mais um pouquinho sobre o que é a fragilidade. A fragilidade é um modelo de déficit cumulativo que vai levar à vulnerabilidade e envolve uma variedade de fatores, como vocês podem ver a questão da mobilidade, da cognição, do humor, da vulnerabilidade social, da doença, da desnutrição, né, ou fatores nutricionais, energia também, então cansaço, exaustão e da função física, e vários desses incluem, né, a baixa massa muscular, a baixa massa muscular está relacionada. Então é um déficit cumulativo, uma variedade de fatores que está levando a essa fraqueza ou a fragilidade e vulnerabilidade. E por último, nós temos a caquexia. E na caquexia, nós temos a perda de peso, a baixa força, a fadiga, anorexia, também marcadores inflamatórios, alterados. Então, a inflamação, né, alta. Então, pacientes com caquexia, com certeza é o pior caso de todos esses que nós estamos estudando, e nós temos várias definições aceitas, que são aceitas da caquexia, essa é a mais utilizada, eles têm um critério diagnóstico novo que está para ser lançado, e nessa definição da caquexia, ela é considerada como como tendo 3 estágios, né, a pré-caquexia, caquexia ou caquexia refratória, que é o pior caso, mas nesse contexto da caquexia que a gente está discutindo hoje, vocês podem ver essa questão da perda de peso, do baixo IMC, com perda de peso, ou com a baixa massa muscular e perda de peso. Interessante que em 2011, quando esse artigo foi publicado, o termo utilizado era sarcopenia, mas essa sarcopenia, se vocês lerem o artigo, não era a baixa massa muscular e a baixa função, era realmente a baixa massa somente a baixa massa muscular. Então bem interessante essa questão dessa definição e como tem sido que tem evoluído, mas vocês podem ver que em todas essas definições, a baixa massa muscular é o fator em comum, mas são condições diferentes e com certeza a gravidade dessas condições é diferente, mas nós temos aprendido bastante também, quando a gente compara pacientes ou pessoas que têm ou não cada uma dessas síndromes, sobre quais são como é a fisiologia, como a fisiologia é impactada e também se existem ou não desfechos clínicos que são diferenciais entre todas essas disfunções, clínicas. E para terminar, eu só gostaria de deixar com você o nosso livro de receita que foi lançado em português, que está relacionado à baixa massa muscular, para vocês que trabalham com câncer ou conhecem qualquer pessoa que tem câncer, esse livro é gratuito. A gente também tem ele disponível na Amazon,
mas nós não o preço que eles cobram é somente de impressão, a gente não ganha nem um centavo no na venda pela Amazon. Gostaria de agradecer essas nutricionistas e médicas maravilhosas que traduziram esse livro, eu não traduzi nenhuma palavra, gente, então realmente é todo isso foi todo feito por elas. Gostaria de agradecer bastante, então fiquem à vontade para compartilhar, vocês podem colocar onde vocês quiserem esse livro, distribuir, utilizar receitas separadas, colocar em website, redes sociais, aonde vocês quiserem, materiais para pacientes, desde que vocês citem a fonte, é só o que a gente precisa para esse livro, realmente não tem fins lucrativos. Então espero que vocês gostem e muito obrigada pela atenção. Até a próxima.